soube que meu pai ficara num posto de socorro no local onde foi impedido de sair. Foi muitas vezes ao centro espírita, nas reuniões de orientações a desencarnados, para receber esclarecimentos, mas não foi fácil ele aceitar. De fato ele não queria ex-esposa com ninguém. Foi depois de um tempo que aceitou, ficou por meses num posto de socorro e depois reencarnou longe de onde morávamos. Gostei do acolhimento que recebi no centro espírita. Minha avó, grata, tornou-se assídua. Eu, além de ir com ela às palestras, ia aos encontros da mocidade. Trabalhando bem, fui promovido, ganhava razoavelmente. Conheci uma moça e começamos a namorar. Ela era evangélica e queria que eu fosse com ela ao seu culto. Pensei bem e decidi. Sou espírita. Não irei mudar de religião. Se isso a incomoda, é melhor parar por aqui. Deixei-a em sua casa e não fui mais encontrá-la. É porque não gosta dela, opinou vovó. Até que gosto, mas eu poderia gostar mais. Porém, vovó, eu tenho exemplo de dentro de casa. Papai amou tanto minha mãe a ponto de me prejudicar, de fazer todos infelizes. Quero amar sem perder o raciocínio. O espiritismo me ajudou. Se a senhora não tivesse me levado lá, não sei o que teria acontecido comigo. Depois, me encontrei com Deus, Jesus no espiritismo. Não irei mudar de religião. Eu poderia muito bem conviver com ela tendo outra religião, mas não mudo a minha. Isso, Fernando, concordou vovó. Seja grato. Ela veio me procurar, disse que não queria me fazer mudar de religião. Resolvi deixar tudo explicado, fui à casa dela e conversei com seus pais. Sou espírita. Amo ser. Ela me conheceu assim. Estou aqui para dizer, não irei mudar de religião nem quero que ninguém mude. Deixo claro, podemos namorar, casar, se der certo. Mas vou continuar sendo espírita. Nem pensem em me fazer mudar. Fui claro. Repeti. Não quero que pensem que depois irão me fazer mudar. Religião boa é aquela que faz bem a gente. Não quero nem ouvir falar de outra religião. Se vocês me aceitarem assim, eu os aceito, se não, não iremos namorar. Concordaram. Casamos e, nesse porém, religião, deu certo. Ela ia aos cultos dela, e eu, ao centro espírita. Formamos um casal que deu certo, combinávamos e nos queríamos bem. Vovó desencarnou. Sentiu-se mal e foi ao médico. No consultório, teve uma parada cardíaca, foi para o hospital e desencarnou. Eu senti muito, amava a vovó. Tive duas filhas que, pequenas, iam ao culto com a mãe. Combinamos que, quando elas crescessem, eu falaria para elas de minha religião e elas escolheriam a que queriam seguir. A casa em que morei com meus pais ficou, pelo inventário, 50% para mim, e a outra metade, para a mamãe. Ela a quis vender, e eu não aceitei. Mamãe e seu companheiro, ela não se casou para continuar recebendo a pensão, viajavam, passeavam e fizeram dívidas, e ela hipotecou a parte dela. Então concordei em vender, ela pagou a dívida, e eu peguei a minha parte. Eles foram morar numa casa alugada. Mas minha mãe com pouco dinheiro, os dois, ela e o companheiro, se desentenderam e o homem a abandonou. Organizei a vida dela, que foi morar numa casa pequena, num bairro simples, agora ela tinha somente a pensão que recebia. Foi confusa a minha convivência com meus pais. Para mim, tudo estava certo até papai desencarnar. Ele, pela paixão doentia que nutria pela minha mãe, me prejudicou e não aconteceu o pior porque vovó me levou ao centro espírita. Papai não pensou em mim, tanto que propôs que me suicidasse ou matasse, sem se importar com o que ocorreria comigo se eu fizesse o que ele queria. Mamãe também não se importou comigo,
Sentiu-se aliviada quando fui morar com vovó. Ela, me vendo com problemas, não deu importância. Com esse mau exemplo, quis ser diferente, ser bom pai e fui. Mamãe morou sozinha por uns anos, mas tinha namorados. Por vezes ela me pediu dinheiro e eu dei, mas não tudo o que ela queria porque era para coisas supérfluas. Não quis me reaproximar dela nem que ela convivesse com minhas filhas, mas mamãe não se importou em ser avó. Ela desencarnou sozinha, a encontraram morta em sua casa. Pedi por ela no centro espírita e orei para ela ficar bem. Uma das minhas filhas passou a frequentar o centro espírita e se tornou espírita, a outra não, seguiu a mãe. Nós todos convivemos bem em religiões diferentes. Fiquei doente por meses e desencarnei. Fui socorrido e logo estava bem. Mamãe sofreu quando desencarnou, vagou por anos e foi socorrida. Quando eu desencarnei, encontrei-me com ela, que me pediu perdão. Reconciliamo-nos. Porque me tornei espírita. Pela obsessão do meu próprio pai. Recebi grande auxílio na casa espírita. Sou grato. Fernando. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Perguntas de Antônio Carlos. Você não falou se era muito assíduo na casa espírita. Era. Enquanto eu frequentava a mocidade era muito assíduo. O grupo organizava campanhas, íamos levar ajuda a bairros pobres, foi um período muito bom. Depois, adulto, casado, continuei indo à casa espírita, mas menos vezes, raramente ia 2 vezes, e até pulava uma semana. Mas sempre ajudei na manutenção da casa, lia livros e participava das campanhas. Depois que desencarnei senti não ter participado mais, aproveitado para aprender e ter sido mais útil. Você, em algum momento, ficou magoado com as atitudes de seus pais? Não fiquei. Quando o papai me atormentou, sofri muito porque não queria me suicidar nem matar ninguém. Foi após ter passado tudo e eu me senti bem que entendi que ele agira errado querendo me obrigar a fazer o que ele queria, mas eu, já com o entendimento espírita, senti dó dele e queria que ficasse bem. Vovó, quando fui morar com ela, passou a ser minha mãe, adulto, tentei entender mamãe, nessa época, não consegui, mas também não senti raiva dela. O que eu tentei, me esforcei, foi não ficar com pena de mim. Mamãe me abandonara. Não sei se ela se arrependeu encarnada, depois que desencarnou, sim. De fato eu não consegui entendê-la. O que pretende fazer nesse período em que ficará desencarnado? Estou estudando muito e quero, já pedi e me foi dada a oportunidade de trabalhar na equipe desencarnada do centro espírita que frequentava ao qual minha filha vai. Quero trabalhar no centro espírita. Desejo que faça um bom trabalho. Agradeço por ter aceitado o nosso convite e ter nos brindado com sua história de vida. Senti-me honrado por ter sido convidado e aguardei ansioso para fazer isso. Gostei muito. Eu que agradeço. Talvez o que ocorreu comigo seja exemplo para ninguém cultuar uma paixão doentia como a que meu pai sentia pela minha mãe. Que Deus nos proteja. Explicação de Antônio Carlos. Infelizmente acontece muito de um do casal desencarnar e o desencarnado querer controlar a vida do outro que está no plano físico. Uns querem ajudar o que está ainda usando o corpo carnal, não querem que ele sofra e, ficando junto, complicam a vida de ambos. E, de volta ao lar, normalmente ficam mais próximos da pessoa mais sensível, se tornando um problema grave para esse encarnado e, consequentemente, para todos na casa. Trocando energias e sendo vampirizada, muitas vezes a pessoa adoece. Sei de um caso em que o encarnado, filho, nessa pressão, quis morrer, suicidar-se. Isso assustou a desencarnada, que pediu ajuda. Quando isso ocorre, de o desencarnado voltar ao seu antigo lar terreno,
é perigoso, porque ele corre o risco de ser preso por espíritos maldosos e levado para o umbral como escravo. Também pode acontecer de a família, sem conhecimento, não entender, procurar auxílio em locais que não são caridosos e prender o desencarnado em locais de sofrimento. É o desespero, queixam-se esses imprudentes. Eu entendo, eles, vendo a família em dificuldades, querem ajudar, porém somente ajuda quem sabe. O que mudou de plano deve compreender que ele de fato auxilia ficando socorrido, orando por aqueles que ama e confiando. Porque os momentos difíceis passam para ele, e também passarão para todos. Os encarnados com certeza se organizarão e ficarão bem depois que o momento complicado passar. Alguns desencarnados não querem que o que ficou refaça a sua vida, principalmente que tenha outro relacionamento. Porém impedir não é fácil, aí ele sofre e tenta fazer sofrer. Quando envolve paixão doentia, se torna grave, e muitos dissabores ocorrem. Muitos erros são cometidos pela paixão, e isso infelizmente ocorrerá até que se aprenda a amar. Ainda bem que Fernando teve o apoio, o carinho da avó, porque, jovem, ficou numa situação complicada. O pai desencanou, ele era uma pessoa que não via mais nada a não ser sua vontade, que, naquele momento, era que a ex-esposa não se envolvesse com ninguém. Focou tanto nisso que não se importou com o filho, chegou a lhe pedir para se suicidar e depois que matasse, não ligou se o filho ia ou não sofrer. Depois, a mãe, vendo o filho com problemas, preferiu deixá-lo com sua mãe, a avó, e se envolveu com o namorado, anulando seu amor materno. Ela poderia refazer sua vida, mas sem desprezar o filho. De fato, poderia ter ocorrido algo pior. Fernando foi grato, e até hoje, ao espiritismo, à doutrina espírita. O pai demorou para entender, talvez nem o tenha feito completamente. Ele foi trazido muitas vezes ao centro espírita para receber orientação, para fazê-lo entender que deveria seguir com sua vida desencarnado, e com certeza encontraram uma solução. Ele reencarnou, e longe do lugar em que morara. Ninguém deve amar outra pessoa mais do que a si mesmo. Jesus recomendou amar igual, não mais. Porque, quando esse amor se torna demais, normalmente passa a ser paixão, e o perigo é que esse sentimento se torne doentio. Tornar-se viúvo pode não ser fácil, nem para aquele que mudou de plano, nem para o que ficou. O desencarnado tende a entender que sua vida se modificou, que deve ficar bem, ser socorrido, não sair sem autorização, entender que ele está tendo uma continuação de vida e que é justo que o outro que ficou encarnado recomece sua vida. Ninguém é de ninguém. Podemos somente passar um tempo juntos. Porém um casal, duas pessoas que se amam mesmo podem ficar um período separados fisicamente, mas o amor continua e eles ficarão juntos no plano espiritual, só que, para isso, o amor deve ser recíproco. Lembro que quem ama quer o bem do ser amado, o quer bem e feliz, estando longe ou perto. O amor precisa ser compreendido para vivermos bem. Capítulo 5. O aborto. Minha vida tem histórias, mas a maioria delas não me afetou. Morei com minha mãe com aquele que pensava ser meu pai, tive somente um irmão, que era bem mais novo que eu. Foi por escutar uma conversa de minha avó com duas tias que soube que aquele que eu pensava ser meu pai não era. Quis saber o que acontecera, perguntei à vovó e a fiz-me contar. Eu era o fruto de um estupro. Mamãe, muito nova, com 15 anos, fora estuprada e eu nasci. Eu estava com 3 anos quando minha mãe conheceu aquele que eu julgava ser meu pai, se casou e ele me assumiu. Quando descobri, era adolescente, poderia me revoltar, mas não o fiz. Mamãe me amava, todos da família e o marido dela também me queriam bem. Resolvi continuar como se não soubesse, mas quis saber quem era o meu pai biológico. Mas ninguém na época ficou sabendo, então resolvi esquecer.
Estava com 18 anos, tivera alguns namorados, mas sem importância. Conheci aquele que se tornou meu marido. No segundo encontro nos tornamos namorados. Amamo-nos. Casamos após 9 meses de namoro. Por 62 anos estivemos juntos, sempre nos amando de forma sincera, querendo bem um do outro. Completávamo-nos, como costumávamos afirmar. Pelo serviço de meu marido, mudamos algumas vezes de cidade. Tive uma filha. Ela estava com 3 meses quando fiquei grávida novamente. Tínhamos acabado de mudar de cidade, estávamos nos adaptando e com a filhinha nenê, então optamos por fazer um aborto. Embora fosse proibido, o fiz com segurança, num hospital, com um médico que cobrou caro. Mas isso que fiz passou a me incomodar e também ao meu esposo, e esse incômodo se tornou cada vez mais forte. Entristeci-me e pensava: por que fiz isso? Será que matei uma pessoa? Um filho? Mamãe, mesmo sendo estuprada, não me abortou. Comecei a ficar triste, a chorar, não me alimentar direito nem dormir. Senti a dor do remorso, e de fato me arrependi. Escutei asneiras como: se aborta um, Deus lhe tira o outro, matou e vai para o inferno, e outras coisas que nem é bom lembrar. É verdade que o aborto é um erro, mas não algo terrível que não tenha reparação. Fui ao médico ginecologista, pois estava com uma ferida no útero e tive de fazer um tratamento. Não estava bem e pensei em ir consultar o médico psiquiatra, quando meu esposo encontrou uma solução. Selma, escutando conversas, meus colegas comentavam de um senhor espírita que é um sábio e que ajuda muitas pessoas. Ele mora numa casa onde, no fundo, está um centro espírita. Penso que seja hora de procurarmos uma religião para seguir. Falamos que temos uma, mas não frequentamos. Algo que escutei, que está me fazendo pensar, é no que os espíritas acreditam: a reencarnação. A Terra, nosso planeta, e habitada por milhares de anos. Onde estão essas almas? Penso que no nosso mundo tem determinado número de espíritos e que eles morrem e depois voltam a nascer em outros corpos diferentes. Isso é reencarnação. Será? Será que devemos ir? Fiquei indecisa. Sim, devemos ir. Se ele ajuda muitas pessoas, talvez ele possa nos ajudar a entender o que fizemos e nos aconselhar sobre o que temos de fazer. Concordei e fomos. Esse senhor muito simpático, de sorriso franco, olhar bondoso, nos recebeu com alegria. Senti-me bem na presença dele. Após cumprimentos, apresentações e meu marido falar no que trabalhava, ele nos indagou do porquê de estarmos ali. Meu marido contou. Senhor, estamos entristecidos, aborrecidos e arrependidos, completei. É isso, continuou meu marido a falar. Fizemos um aborto. Falando rápido, meu esposo contou o que havíamos feito. O senhor escutou atento, depois nos deu uma preciosa lição. Quando entendemos que cometemos um ato errado, que não devia ter sido feito, temos que entender que devemos começar a nossa mudança interior, a nos modificar e fazer um propósito de não cometer mais. Estaremos, assim, nos educando. Porém, ao entender, não devemos nos entregar ao remorso destrutivo. Não se deve se consumir no arrependimento, porque somente sentir remorso e nada fazer é negativo. Vocês devem se perdoar, pedir perdão a esse espírito e propor a ele que volte, que vocês o receberão com carinho e amor. Perdoem-se, então começarão a se equilibrar. Tudo passa mais fácil quando reparamos nossos atos errôneos. Como poderemos pedir perdão a esse espírito? Quis saber. Voltem para seu lar, quando a nenenzinha dormir, ficando somente vocês dois, orem, peçam a Deus perdão e roguem perdão a esse ser que seria o filho de vocês.
serão perdoados. Então peçam a ele que retorne, que será aceito e muito amado. Ele nos deu passe um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, pediu para lermos um texto todas as noites. Meu esposo, vendo um cartaz com os horários das atividades da casa, perguntou se poderíamos ir, e ele respondeu: será um prazer vê-los aqui. Em casa, nós dois choramos aliviados e eu estava me sentindo bem. Assim que nossa filhinha dormiu, lemos um texto do livro que ganhamos, oramos, choramos e eu pedi: Deus, sei que sempre nos perdoa quando rogamos perdão com sinceridade, então rogamos que nos perdoe. Também imploramos perdão ao Espírito que vinha ser nosso filho e que rejeitamos. Perdoe-nos, Espírito. Perdoe-nos. Venha ser nosso filho. Por favor. Meu marido, também chorando, pediu a mesma coisa. Sentimos a paz do perdão. Combinamos que, assim que terminasse o tratamento e o médico me liberasse, eu tentaria engravidar. Fomos a uma reunião no centro espírita, mas minha filhinha não ficava quieta. Mesmo assim, eu prestei atenção na palestra que o senhor fez. Foi com a mesma medida com que medirdes ser-vos é medido, de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Disse o orador: o universo é equilibrado pelas leis de Deus, para isso existe a lei do retorno. Neste mundo de provas e expiações, convivemos com altos e baixos, sombras e luzes, o bem e o mal. Temos o livre-arbítrio de fazer o que queremos, mas os resultados de nossas ações são obrigatórios, e a reparação ocorre somente de dois modos: fazendo bem ou passando por sofrimentos. Essa escolha depende de nós, do resultado de nossos atos. Quando se erra, se tem a culpa leva ao sofrimento e, em muitos, essa dor faz a pessoa se reaproximar de Deus. Pelo erro, o ser se torna culpado, o que o faz se desequilibrar, e o sofrer muitas vezes o leva ao entendimento. Não devemos deixar a culpa ser negativa, devemos entender que erramos, anular a culpa e nos equilibrar pelo amor. Porque o amor produz o bem. Tornar positivo, fazer o bem e passar a medir tudo com compreensão e amor, essa é a receita para estar e se sentir bem. Muitos não costumam lembrar do fator positivo desse ensino de Jesus, que recebemos de volta o bem que fazemos. Uma coisa é certa: o erro causa sofrimento, o amor traz felicidade. Então é com a nossa medida, a que medimos, que seremos medidos. O Senhor terminou a palestra, recebemos o passe e voltamos para casa. Essa palestra me confortou e eu não a esqueci. Tanto eu como meu esposo aprendemos muito. Erramos, sofremos e estávamos tendo a oportunidade de nos equilibrar. Fizemos nós dois um trato de prestar atenção nos nossos atos. Optamos por ir um de cada vez às reuniões de palestras e passes, um ia e o outro ficava com a nenê. Meu marido passou a frequentar o grupo de estudos, ele depois me passava a aula que assistia. Passamos a ler, eu gostava de romances, e ele, de livros de estudos, conversávamos contando um para o outro o que líamos. O médico me liberou e, no segundo mês, engravidei, nasceu nosso filho. Tenho a certeza de que foi ele que voltou, o senhor espírita sempre se referiu ao feto por ele. Foi muito bom receber esse filho. Logo depois, meu esposo foi transferido, despedimos-nos desse senhor e novamente o agradecemos. Na cidade em que fomos morar, procuramos um centro espírita e passamos a frequentá-lo. Nesse, podíamos, num certo dia da semana, levar crianças para receber o passe. Meu esposo frequentava o grupo de estudos. Fiquei grávida novamente e completamos a família com 3 filhos. Com eles maiores, íamos ao centro espírita, eu aprendi a trabalhar com a mediunidade, recebia desencarnados para serem doutrinados, e meu esposo aprendeu a orientá-los.
Sempre que nos mudávamos, procurávamos um centro espírita para frequentar, trabalhar e continuar estudando. Os filhos cresceram, se formaram, casaram, meu esposo se aposentou e optamos por morar na última cidade em que ele trabalhou. Com a idade, eu estava sempre adoentada, e uma das doenças que meu corpo físico tinha se agravou. Fiquei internada no hospital por 12 dias e desencarnei. Minha desencarnação foi suave, tranquila, senti-me em paz, fui socorrida, aceitei o que me foi oferecido com gratidão. Porém, mesmo tendo entendimento, sabendo como seria a desencarnação e o que teria de fazer, eu senti falta de minhas coisas e muita do meu companheiro, que amei e amo, preocupei-me com ele. Meu marido também sabia o que deveria fazer, se esforçou e tentou mesmo não me prejudicar. Falava e fala sempre, será, querida, por pouco tempo. Ele sempre me chamou de querida. Morávamos somente nós dois, tínhamos uma faxineira uma vez por semana. Ele está vivendo do mesmo modo, mas agora sozinho, está idoso e também está adoentado. Os filhos se preocupam com ele e estão sempre o visitando, telefonam todos os dias. Ele não quer preocupá-los e se esforça para ficar bem, chora de saudades, mas expressa, querida, são somente lágrimas de amor, não se preocupe comigo, vou lutar, você sempre se quis vou lutar. Está sempre me incentivando. De fato, sempre pensava, encanada, como seria bom vou lutar, aqui no plano espiritual aprendi e de fato vou lutar sempre. Eu estou esperando por ele. Moro numa casinha linda com outras pessoas, todas boas. Isso é maravilhoso, os moradores das colônias são todas pessoas boas. Tenho nosso cantinho preparado para recebê-lo quando ele mudar de plano. Porque me tornei espírita. Pelo remorso e por ter entendido que podemos reparar todos os erros cometidos. Maravilha. Selma. Perguntas de Antônio Carlos. Você, quando encarnada, fez algo positivo em relação ao aborto? Sim, fiz. Sempre que possível falava do assunto. Mas foram poucas as vezes que falei o que fiz. Aconselhava muitas mulheres a não fazer. Uma vez, morando numa cidade, o grupo espírita descobriu que havia um local onde se faziam abortos. Fomos lá e ficamos na frente, sempre em 2 ou 3, abordávamos mulheres e pedíamos para repensar, falávamos do erro que seria cometido, muitas, decididas, não nos davam atenção, mas mudamos algumas do propósito. Por 5 vezes, meu marido e eu sustentamos grávidas até elas terem a criança, e essas foram levadas para adoção. Uma delas abusou e nos deu muitos problemas, nos denunciou e disse que vendemos o filho dela. O delegado não acreditou, ficamos chateados, mas não deixamos de fazer o que achávamos que deveria ser feito. Sempre que possível, nas palestras que meu marido dava e nos grupos de estudos, ele falava sobre o assunto, aborto. Mas, sem causar terror, comentava o tanto que é importante seguir adiante com a gravidez. Você ficou sabendo agora, desencanada, quem foi o seu pai biológico? Por curiosidade, fui saber, era um homem que passava por ali, foi embora e desencanou 3 anos depois assassinado, quando tentava estuprar outra jovem. Soube que ele sofreu muito no umbral, agora está reencarnado e tem uma vida difícil. Espero que ele, nessa encarnação, não haja errado. Agradeço por ter nos contado o porquê de ter procurado o Espiritismo. Eu que agradeço. Amo a doutrina espírita. Amo mesmo. Continuo aqui no plano espiritual estudando a doutrina. O que faz? Onde está? Moro numa colônia linda. Trabalho em uma enfermaria do hospital, cuido de pessoas que erraram, não se arrependeram quando encarnadas, nem repararam seus erros. Que Deus a abençoe.
Obrigada. Explicação de Antônio Carlos. Infelizmente, muitas pessoas dão suas opiniões errôneas sobre o aborto. A que muito escuto é que o abortado poderia ter sido alguém que descobriria remédio para tal doença, que seria um pacificador, um cientista, um grande educador, etc. Espíritos que devem reencarnar para fazer algo de bom para o próximo, para o planeta em que habitamos, que tem um trabalho edificante para fazer, sua reencarnação é preparada, assistida, às vezes é tão preparada que até seus pais o são. Então é difícil, diria impossível, eles serem abortados. Porém existe o livre-arbítrio e, se for abortado, refiro-me ao espírito, que pode ser feminino ou masculino, procura, com a equipe que o assiste, uma nova oportunidade com os mesmos pais, ou com outros. Seria muito extenso falar sobre o assunto. A maioria dos abortados pelo aborto provocado, o espírito procura outros pais ou espera uma outra oportunidade com os mesmos, como fez o filho de Selma. Porém alguns abortados odeiam ter sido impedidos de reencarnar e às vezes passam a obsediar os pais ou a mãe, por julgá-la mais culpada. Abortos espontâneos podem ocorrer por muitos motivos. A maioria ocorre porque o feto está com algumas anomalias e, se este reencarnante não precisa de uma encarnação num corpo não sadio, ele o abandona e ocorre o aborto. Lembro que deficiências físicas são transmitidas pelo espírito doente, porque precisa dessa vivência no físico. Voltando ao aborto provocado. Que sábio conselho deu esse senhor espírita para Selma e o marido. É o que devemos fazer com todos os erros cometidos. Reconhecer que erramos, mas nada de remorso destrutivo ou querer nos punir, e partir para uma reparação, voltar a ter equilíbrio, fazer o bem e não errar mais. Sei de muitas histórias de abortados. Muitos, após o ocorrido, passam a dar valor à vida física. Normalmente existem motivos, embora nem todos os casos, para passar por essa frustração, que é querer reencarnar e ser impedido. Um espírito, que já estivera reencarnado junto de uma pessoa, se gostavam, quis ser filha dela com intenção de ser uma boa filha, que cuidaria deles, pai e mãe, na velhice. Ela sabia que eles iriam passar por um momento difícil, de sofrimento. Ela seria o apoio, o consolo, a filha que, além de não lhes dar preocupação, os ajudaria. Mas o casal, já com 3 filhos, não quis o quarto e abortou. Ela entendeu, procurou outros pais, reencarnou e a excelente filha, mas para outro casal. Conheci uma senhora que já tinha 12 filhos e ficou grávida pela 13ª vez. Aconselharam-na a abortar. Ela repelia o conselho e falava, antes mais um do que menos um. Esse será um presente que Deus está me dando. De fato foi, essa filha se tornou, na adolescência, uma mãe para ela, cuidou dela com muito amor. Essa senhora lembrava sempre do presente que Deus lhe havia dado. Foi realmente um presente. Nunca vi uma mãe, que é de fato mãe, se arrepender de não ter feito o aborto, mas vi muitas se arrependerem de ter feito. Entendo que muitas vezes o desespero se torna forte, defrontando-se com uma gravidez indesejada. Mas muitas vezes não é tão complicado assim, se procurar ajuda, sempre se encontra. Quero, nesta explicação, dizer que não existe peso igual para os mesmos erros, muitos fatos podem influenciar para os tornar mais leves ou mais pesados. Isso ocorre com todos os erros, mas deve-se ter em mente que ele existiu. No Espiritismo, Kardec nos deixa claro um ensinamento sobre esse assunto. Aconselho todos a estudar as obras de Allan Kardec. Esse assunto, o aborto, está explicado na obra O Livro dos Espíritos, no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, no 2º item, União da Alma com o Corpo, Aborto. Realmente, temos uma preciosa lição que vale muito reler na questão 359,
No caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe. É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Então, na doutrina espírita, aceita-se somente o aborto provocado nesse caso. Infelizmente, mesmo a medicina fazendo muito nesse assunto, há casos que se encaixam nesse item, a vida da mãe ser preservada. Em outros casos, é bem melhor deixar o filho nascer, se não pode criá-lo, que doe ou tente criar mais um. Se não quer ter filhos, evite a gravidez. Tenha quantos quiser, mas não opte pelo aborto. Que Deus proteja todas as mães. Capítulo 6. Decepção. Vou começar pela resposta da pergunta: por que me tornei espírita? Foi pela decepção de ter tido uma filha com deficiência física e intelectual. Minha filhinha, tinha muitas deficiências. Quis saber o porquê e encontrei resposta na reencarnação, reconhecida pelos espíritas. Nasci no seio de uma família tranquila de classe média alta, tive 2 irmãos, e todos nós combinávamos muito e vivíamos em harmonia. Desde menina estudava muito, gostava de ler e era sempre a primeira da classe. Frequentava escolas de idiomas, falava bem 3 línguas e entendia outras 4. De fato, amava aprender e o fazia com facilidade. Era inteligente porque a desenvolvi pelo trabalho e estudo. Nesta época achava que era inteligente porque Deus me fizera assim. Desencanada, entendi que foi porque estudei e trabalhei. O fato é que amo aprender. O estudo no plano espiritual é fantástico, impressiona o conhecimento que temos aqui que será passado no futuro para os encarnados. Isso porque espíritos que desfrutam, trabalham aqui, reencarnarão e, no plano físico, muitos estudarão para ter esses conhecimentos para usufruir deles encarnados. Isso me deixa entusiasmada e grata. Adolescente, determinei que estudaria medicina, foquei nesse plano e consegui passar, após um ano de cursinho, na universidade que queria, continuando a ser ótima aluna durante todo o curso. Saía com rapazes, mas não conseguia me entusiasmar com nenhum porque o homem ideal para mim teria de ser inteligente. No 4º ano, no 8º semestre, conheci um rapaz, estudante de engenharia, que pareceu ideal, muito inteligente e estudioso. Penso que, para se formar um casal ideal, tem de haver algumas afinidades. Não era preconceituosa, mas, para conviver com alguém, a pessoa tinha que ter afinidade comigo. Não tolerava conversar por muito tempo com uma pessoa inculta. Deu certo o nosso namoro, preferíamos ir a bibliotecas, assistir palestras interessantes, fazíamos programas diferentes da maioria dos namorados. Formamo-nos e nos casamos. Com tudo montado, organizado, ele arrumou um bom emprego e eu abri um consultório. Então optamos por ter filhos. Tive uma filha. Decepção. Ela tinha muitas deficiências. Por dias, eu fiquei alheia, em estado parecido com choque. Como? Eu me indagava. Como era possível 2 pessoas com conscientes de inteligência, QI, altíssimos, muito acima da média, terem uma filha com deficiência intelectual? Foi difícil para mim amamentá-la. Meu marido também sentiu, chorou muito, mas a aceitou mais facilmente. Minha mãe nos ajudou a cuidar dela. Contratamos 2 enfermeiras, uma para a noite e outra para, durante o dia, me ajudar. Não quis amamentá-la, e as enfermeiras ou minha mãe lhe davam mamadeira. Minha filha era feia. 2 meses depois, resolvi voltar ao trabalho, precisava me distrair, espairecer. Indagava-me sempre, como eu, inteligente, e o pai, também inteligente, podíamos ter tido uma filha assim, com tantas deficiências. Como pode? Eu tinha certeza de não ter feito nada de errado.
Não usava drogas, nem havia experimentado, e tinha certeza de que meu esposo também não. Estava agoniada. Numa consulta uma paciente me falou: Doutora Mariana, por que está tão triste? É por causa de sua filhinha. Um filho especial é como o nome diz, especial. É que não entendo o porquê de ter tido uma filha assim, com tantas deficiências, respondi. Sou espírita e nós entendemos esse fato pela reencarnação. Como é isso? Explique-me, pedi. A senhora, sendo médica, deve ter visto muitas diferenças existentes. Não se perguntou por quê? Deus nos ama igual, não cria uma assim e outro diferente. Somos nós mesmos que nos fazemos diferentes. Isso é explicado para nós, espíritas, pela reencarnação. Em casa, pesquisei sobre reencarnação e fez, para mim, sentido que lera. Essa paciente me dera um cartão com o endereço de um centro espírita e escrevera o nome de uma mulher para que eu pedisse para conversar. Hesitei, mas fui. Estava apreensiva e nem prestei muita atenção ao lugar. Fui atendida, convidada a ir a uma sala. A senhora me atenderia em particular. Gostei disso. Na sala, sentei ao lado dessa senhora, que gentilmente foi conversar comigo. Somente lhe disse: tenho uma filha com deficiência física e intelectual. Por quê? Ela me olhou, eu a olhei. Ela era uma senhora, deveria ter 60 anos. Seu olhar me tranquilizou, e ela me explicou. Pela misericórdia de Deus, nascemos e morremos muitas vezes. Estamos sempre mudando de plano, do físico para o espiritual e do espiritual para o físico. Aquele que errou não é castigado pela eternidade, sofre, mas tem a oportunidade de voltar ao corpo físico para aprender a não errar mais. Volta e normalmente transmite ao corpo carnal, a deficiência de seu espírito, deficiências estas causadas pelo remorso destrutivo. Você recebeu esse espírito, que necessita se harmonizar. Você, o seu marido, com certeza, deve ter participado de alguma forma de uma das vivências desse espírito. Eu não consigo amá-la, chorei lamentando. Primeiro perdoe. Sim, jovem mãe, perdoe para ser perdoada. Depois, esforce-se para amá-la. Ame-a. Amando, terá paz. A senhora falando, sinto que ela me fez muitas maldades. Continuei a chorar. Chorava sem fazer barulho e limpava rápido meu rosto. Deu-me vontade de abraçar aquela senhora, mas me contive, a olhei. Ela sorriu para mim e continuou a me elucidar. Sentimos simpatizar com algumas pessoas e, com outras, sentimos-nos serem antipáticas. Devemos cultivar somente as simpatias e não ter antipatias. A gente, porém, ama ou não. No entanto, é sábio amar a todos. Esse serzinho que esteve no seu ventre está junto de você, aceite-a e se esforce para amá-la. Se ela, esse espírito, lhe fez mal no passado, veja o resultado no presente. A maldade volta com o sofrimento. Essa volta dela perto de você, Deus permitiu, foi para se reconciliarem. Não a coloque, como já pensou, numa instituição. Se isso ocorrer, será você que estará perdendo a oportunidade de se reconciliar, de aprender a amá-la. Surpreendi-me ao escutar isso. Eu já havia pensado, e por algumas vezes, em interná-la numa instituição que cuida de pessoas com deficiências, mas não havia falado a ninguém. Quando fui conversar com aquela senhora, pensei que ela ia falar o que já escutara muito, que era um privilégio ter um filho especial, que eu fora escolhida por Deus, etc. Eu peguei na mão daquela senhora e ela continuou a me aconselhar. Deus nos dá oportunidades de nos reconciliarmos, de ficarmos perto daqueles com quem, por um período, tivemos desavenças. Continue usando seu conhecimento,
sua inteligência, para fazer o bem a outras pessoas, mas sem se esquecer do próximo mais próximo. Volte a ser uma companheira para seu esposo e seja a mãe. 2 espíritos, estes sem karma negativo, estão esperando para ser seus filhos. Você terá de ensiná-los a amar a irmã, porque eles também foram prejudicados por ela. Ame-a. Ame sua filha. Pelo exercício diário, aprendemos a amar. Esforce-se para isso. Para cuidar dela, eu terei de parar de trabalhar, lamentei. Você pode continuar tendo pessoas para ajudá-la, e estará pagando os salários para quem precisa, elas cuidarão dela sob sua orientação. Volte para casa e, lá, a beije. Inclua nas suas atividades diárias o hábito de beijá-la sempre. Não se martirize, não se culpe, sentimentos são espontâneos, mas, quando queremos, mudamos. Se não gosta, pode gostar. Todos nós temos oportunidades de aprender a amar. Aproveite a que está tendo. O que é um centro espírita? Quis saber. O que de fato é o espiritismo? Nós, espíritas, cremos em Deus e focamos muito nos ensinamentos de Jesus. Respeitamos todas as crenças e procuramos a verdade pelos estudos dos evangelhos. Estudando, aprendemos a nos melhorar e tentamos praticar a caridade para com o próximo, e sem julgar. Nosso objetivo é evoluir ficando alegres com o bem que fazemos. O mundo melhora quando nós nos melhoramos. E o centro espírita é o local onde nos reunimos fraternalmente para esse estudo e para nos ajudarmos. Enxuguei o rosto, agradeci e voltei para casa. Ao olhar para meu esposo, vi que ele estava apreensivo. Peguei na mão dele e sentamos no sofá. Contei aonde fora, o que escutara e completei. Vamos aceitá-la, cuidar dela, mas não nos esquecendo de nós dois. Devemos voltar a ter a nossa vida e a nos amar. Ele chorou e nos abraçamos. Levantei, peguei minha filhinha e a beijei. Ela sorriu, ou tentou sorrir, penso que foi uma reação agradável que ela teve. Fez uma careta, mas, para mim, ela sorriu. Organizamo-nos. Eu poderia ser mais flexível no meu horário. Passei a atender, ir ao meu consultório, somente à tarde ficava até às 20 horas, minha mãe ficava em casa até meu esposo chegar do trabalho, ele entrava cedo e, às 17 horas, estava em casa, aí ele ficava com ela. Continuamos a ter 2 enfermeiras e, aos sábados e domingos, ficávamos com ela. Minha filha reagia pouco a qualquer estímulo ou tratamento, estava sempre abaixo do peso, crescia pouco e chorava de forma estranha. Continuava feia. Ela gostava quando eu ou meu marido a pegávamos. Resolvemos ter mais filhos e tivemos 2 meninos, sadios, lindos e inteligentes. Não nos descuidamos da filhinha, foi uma alegria quando ela passou a ficar sentada escorada. Às vezes ela sorria e normalmente chorava baixinho. Dizíamos ter por religião o espiritismo, não frequentávamos nenhum centro espírita, mas todos os sábados à tarde era costume assistirmos e gostávamos muito das palestras do Divaldo Pereira Franco, lia livros espíritas e fazíamos, às quintas-feiras, o Evangelho no lar, com os meninos pequenos, líamos o Evangelho para as crianças. Nossa vida era rotina, viajávamos pouco, quando isso acontecia, era por 2 a 3 dias, e meus pais ficavam em nossa casa, porque minha filha não gostava de nada diferente, ela fez a rotina dela. Os irmãos a entendiam e estavam sempre falando com ela, que os olhava, mas não sabíamos se ela entendia alguma coisa. Meus filhos viajavam com os tios e com os avós, por algumas vezes eu ia com eles e meu esposo ficava com ela, ou ele ia e eu ficava. Aprendemos a querê-la bem. Ela, com 18 anos, parecia uma criança de 5 anos, cabelos ralos e dentinhos pequenos. Cuidávamos dos dentes dela,
Um dentista muito profissional a sedava para tratar de seus dentinhos. Fizemos de tudo para ela não ter dores. Ela desencarnou. Teve uma pneumonia e foi levada para a unidade de terapia intensiva, UTI. Fizemos de tudo. Eu, como médica, pude ficar com ela. Minha filhinha desencarnou comigo, eu segurando suas mãozinhas. Suspirei aliviada. Entendi que terminara o período de sofrimento para ela e que com certeza seria socorrida e cuidada no plano espiritual. Ter conhecimento foi, para nós, muito consolador. Enterramos seu corpinho morto sem pompa, no túmulo da família, e 3 dias depois doei tudo o que ela usara, camas especiais, carrinhos, remédios, roupas, tudo. Reformamos a casa e, nas férias, saímos nós 4, meu esposo, os 2 filhos e eu, para uma longa viagem. Continuei atendendo no mesmo horário no consultório, mas fui fazer um trabalho voluntário atendendo pessoas, principalmente crianças, que foram estupradas. Era um trabalho em que vi muitos sofrimentos e concluí que os estupradores cometem um crime horrível e que o retorno desses atos deve ser de muitas dores. Tive vontade de agradecer àquela senhora espírita que muito me ajudou. Nós soubemos que ela tinha desencarnado. Agradeci novamente em pensamento. Meus filhos, estudiosos, inteligentes, formaram-se, escolheram a profissão que quiseram, não nos deram problemas. Casaram e tive 4 netos, todos sadios. Senti-me mal no atendimento, fui levada para o hospital, desencarnei na ambulância por um infarto. Senti, nesse momento, algo estranho, passaram pela minha mente lances de minha vida e lembrei da minha filhinha. Dormi e acordei com alguém passando a mão no meu rosto, ajeitando meus cabelos. Eu fazia isso com minha filha. Abri os olhos e vi uma moça parecida fisicamente comigo. Ela falou com voz harmoniosa. Olá, mãezinha. Estremeci. Eu, todas as vezes que chegava em casa, ia ver minha filha e, após passar a mão no rosto dela, falava, olá, é a mãezinha. A moça me abraçou. Sim, sou sua filha. Tive uma reencarnação difícil, que foi suavizada pelos cuidados e carinho de todos. Quando desencarnei, fui socorrida, vim para essa colônia e fui levada para o educandário, lugar onde crianças são levadas, isso porque eu me sentia a criança. Lá me senti sadia e fiquei. Nesses anos em que estou no plano espiritual, entendi que posso ser útil trabalhando, então ajudo pessoas que voltam para cá com sequelas dos erros cometidos. Emocionei-me ao escutá-la. Minha filha foi embora e eu estava me sentindo bem. Logo me adaptei, aceitei a minha desencarnação e gostei da colônia a qual fui levada. Meus filhos tinham a vida deles, estavam bem e não precisava me preocupar com eles. Meu esposo tentou também ficar bem, isso me ajudou muito na adaptação. Meu esposo passou a fazer um trabalho voluntário, foi dar aulas num cursinho para jovens carentes que queriam fazer uma faculdade. Além de dar aulas, ele fornecia os materiais e os auxiliava nos seus problemas. Ele gostou demais de fazer isso. Eu logo estava estudando e passei, pelas aulas práticas, a fazer tarefas. Surpreendi-me com a medicina na espiritualidade. Encontrava-me com minha filha em dias e hora marcados, porque trabalhávamos e morávamos em locais diferentes. Eu a queria bem, embora amasse menos que os meus outros 2 filhos. Mesmo assim, houve de fato a reconciliação. Mamãe, vou reencarnar, ela me informou. Preciso provar a mim mesma que sarei. Maldade é uma doença que corrói, e a inveja é o impulso que nos leva muitas vezes a fazer maldades. Espero, mamãe, que eu tenha aprendido pela dor e que ela não precise mais me ensinar. Mas tenho ainda uma colheita desagradável, com certeza terei alguns momentos difíceis. Espero vencer.
Foi então que eu quis saber o que acontecera no passado, do porquê de termos de nos reconciliar e, pelo que escutara daquela senhora espírita, com meus 2 filhos também. O que ela fizera a nós. Foi ela quem me contou. Reencarnamos no meio do século XIX, alguns anos antes da libertação dos escravizados. Eu era uma escrava que, desde pequena, encontrava maneiras de melhorar minha vida, mas infelizmente de forma errada, com desavenças. Bastava achar que poderia ter vantagens para, numa artimanha, fazer as coisas parecerem reais e prejudicar quem queria. Quis trabalhar na tecelagem, serviço leve. Esse trabalho era para as escravas mais velhas. Com assim aí não deu certo minha bajulação, mas deu com o senhor. Contava a ele tudo o que acontecia na fazenda, com os escravizados e com os empregados. Sabia que meus senhores haviam se casado num casamento arranjado e os 2 tentavam se tolerar. Eles tiveram 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Nessa época, 2 filhos foram para a Europa e por lá ficaram. O mais velho, casado, morava numa fazenda próxima, e as 2 filhas se casaram e não moravam perto. Assim a não gostava de mim, não me fez nada, mas resolvi prejudicá-la. Então insinuei para o senhor que, quando ele viajava, ela não se comportava bem. Ele então, quando viajava, a trancava no quarto e somente uma escravizada velha entrava. Eu trabalhava pouco e andava muito pela fazenda. Os outros escravizados não gostavam de mim, mas me temiam. Interessei-me por um escravizado. Ele, ali na fazenda, tinha somente um irmão. Os 2 eram fortes e bonitos. Eu quis, mas ele gostava e namorava escondido uma moça, filha de colonos. Enquanto minha filha contava, eu comecei a lembrar, eu fora essa moça, branca, simples, que gostava do escravizado citado. Namorávamos escondido e eu trabalhava juntando dinheiro para comprar a liberdade dele. Meu pai, trabalhando na fazenda, estava ajudando. Minha mãe havia desencarnado, morávamos numa casa meu pai, eu e um dos meus irmãos com a esposa dele e 5 filhos. Esse moço escravizado explicou para ela que não queria ter envolvimento, ter filhos escravizados. Foi gentil, mas ela não aceitou, irou-se muito por ter sido rejeitada, passou a vigiá-lo e, assim, nos viu enquanto nos encontrávamos. Não gostei de ter sido rejeitada, continuou minha filha contando. Quando vi com a moça colona, resolvi me vingar. Peguei a bolsa do senhor, que continha dinheiro, a levei à casa dela e a escondi entre suas roupas. Para fazer isso, planejei bem, o fiz no horário que sabia que não havia ninguém na casa. As 2 mulheres, ela e a cunhada, iam lavar roupas no rio e levavam as crianças. Os homens estavam trabalhando e, nesse dia da semana, ela, a colona, levava doces que fazia a casa grande. Antes mesmo que o senhor desse falta da bolsa, eu fui contar para ele. O senhor me escutava, eu falava com ele sempre que queria, pois o deixava informado de tudo. Senhor, vi a colona, falei o nome dela, a filha do Antônio, a que traz doces à casa grande, e prestei atenção nela porque me pareceu suspeita, me pareceu esconder algo na sua saia, me pareceu ser a bolsa do senhor. Ele, rápido, foi procurar a bolsa e não a encontrou. Chamou 2 empregados e foram à casa da colona, entraram e logo encontraram a bolsa. O senhor mandou os 2 empregados pegarem a moça, levá-la ao galpão e lhe dar 10 chicotadas. Ela não era escravizada, mas os senhores, principalmente nas fazendas, tinham suas leis e poder. Ela não entendeu o porquê de ser levada, e um dos empregados lhe contou. Ela jurou inocência, mas não a ouviram. Foi amarrada e recebeu as 10 chicotadas, porém o empregado não lhe bateu com força. Após o castigo, o empregado ia desamarrá-la, mas eu lhe disse, inventei, que o senhor ordenara que ela ficasse amarrada e que a deixasse ali sozinha. Eles voltaram ao trabalho, eu então peguei o meu unguento, havia feito um amassado de ervas venenosas, entrei no galpão e, sem que ela me visse,
por detrás, passei nos olhos dela aquele unguento, com uma faca, fiz um corte no rosto dela e saí correndo de lá. Ela gritou de dor, pediu ajuda, mas ninguém a ajudou. O pai dela ficou sabendo, foi pedir para o senhor para tirá-la do tronco e o senhor permitiu, mas ordenou que ela não mais se aproximasse da casa grande. O pai e o irmão a levaram para a casa. Minha filha fez uma pausa e eu lembrei. Foi horrível ser acusada de algo que eu não cometera, não pegara nada, ter sido amarrada no tronco e recebido as chicotadas foi muito dolorido. Depois senti queimar em meus olhos, doeu horrivelmente, e o corte no meu rosto. Com meus olhos queimados, eu não conseguia abri-los. Escutei meu pai e meu irmão se aproximando. Eles me tiraram do tronco e me levaram para casa. Eles me socorreram, me deram chás para suavizar as dores, meus olhos incharam e quando, dias depois, consegui abri-los estava cego e com uma grande cicatriz no rosto, na face esquerda. Meu pai quis saber se eu havia roubado, escutei dele, você queria comprar a liberdade do seu namorado. Jurei que não fora eu. Depois de 5 dias que esse fato ocorrera, meu pai desencanou, morreu de repente, como dizíamos, deve ter sido por um infarto. Continuei morando com meu irmão. Meu namorado não desistiu de mim, porém sabíamos do que seria difícil ficarmos juntos. Desconfiamos dessa escravizada, mas não tínhamos o que fazer, ela era protegida do senhor e não tínhamos provas. Os empregados até juraram que não havia sido eles que me cortaram a face e que não passaram nada nos meus olhos. Eu, cega, morando com meu irmão, tentei aprender a fazer coisas fáceis, como descascar amendoim, debulhar milho e tecer. Meu namorado a rejeitou novamente. Parei de pensar, de recordar, porque minha filha voltou a contar. Pensando ter afastado a rival, insisti no moço, que me rejeitou novamente. Penso que nem o amava, não amava ninguém. Planejei vingança e a fiz. Dei um falso recado para ele de que o senhor ordenara que ele tirasse uns galhos de uma árvore que ficava em frente da janela do quarto da sinhá. Quando ele foi, corri até o senhor e lhe disse, senhor, descobri quem é o amante da sinhá, é um negro. Veja o senhor, ele está em frente à janela do quarto dela. Finge fazer alguma coisa, tenho visto isso sempre. O senhor foi ver, acreditou em mim e deu ordem para levá-lo ao tronco e chicoteá-lo até a morte. Isso foi feito. Minha filha fez uma pausa e eu continuei recordando. Quando soube, eu chorei muito, não acreditei que ele fora amante da sinhá. Dias depois, essa escravizada resolveu namorar o irmão dele. Esse moço vinha às vezes me visitar e eu aconselhei, fique com ela, não a rejeite, senão acabará morrendo como seu irmão. Ela me repugna, disse ele. Não sendo tão bom amante, ela logo enjoará de você, aconselhei. Isso ocorreu, esse moço sofreu muito, ele amava o irmão, sentiu a injustiça, a dor de ser, naquela reencarnação, cativo. Ele não tinha família nessa fazenda, foram separados ele e o irmão de seus afetos, porque seu antigo senhor os vendeu por estar precisando de dinheiro. Os dois não souberam mais de seus familiares. Fiz muitas desavenças. Minha filha me despertou de minhas lembranças quando voltou a contar. Até com minha mãe, ela sempre tentou me educar, por 2 vezes eu bati nela, não queria nem vê-la e ameacei fazer com que ela fosse para o tronco. Então minha mãe desistiu de mim. O senhor foi viajar, visitar os outros filhos dele e ia ficar longe por muito tempo. O filho que morava perto foi para tomar conta da fazenda. Ficou indignado com o que ouviu e viu o que o pai fazia com sua mãe. Tomou muitas providências, despediu um capataz maldoso e trouxe um amigo dele, que era uma boa pessoa, para tomar conta dos escravizados. Levou sua mãe para morar com ele, me vendeu por um preço barato e alertou quem me comprou para ter cuidado comigo, que eu era perigosa. Nessa fazenda, fui trabalhar na lavoura,
serviço pesado a que não estava acostumada, e fui ameaçada de que, se fizesse alguma desavença, seria colocada em minha máscara que me impediria de falar. Não acreditei, mas, na primeira confusão, fiquei 15 dias com a máscara, que era uma espécie de capacete que se colocava na cabeça e, em frente aos lábios, tinha uma correia de couro, que fazia com que, ao falar, doesse. Era tirada 2 vezes por dia para que eu me alimentasse e tomava água por um canudo feito de bambu. Ali tive uma vida difícil, estava infeliz e escutava risadas, sentia serem de almas, espíritos que estavam gostando das minhas dificuldades. Resolvi ficar sem comer, ninguém prestou atenção na minha greve de fome, fiz isso para morrer. Quando desmaiei foi que perceberam que eu estava muito magra e fraca. Ninguém se importou ou tentou me ajudar. Desencarnei. Foi então que sofri mesmo, fizera inimigos e muitos deles não me perdoaram e me castigaram. E foi assim que eu tanto prejudiquei, porque o Senhor, além de prendê-la, a surrava, que me socorreu. Mas meu perispírito estava deficiente, reencarnei e transmiti ao corpo físico essa deficiência. Minha filha deu por encerrada a conversa e se despediu. Eu fiquei sozinha sentada num banco de balanço pensando no que eu vira e lembrei. Por quê? Indaguei. E obtive a resposta. Lembrei. Em outra encarnação minha, trabalhei como empregada ajudante de um médico e achei que aprendera muito, que sabia curar doentes. Saí do emprego, fui embora da cidade para outra longe. Me vesti de homem, porque era difícil exercer medicina sendo mulher, e me passei por médico. Porém logo percebi que não sabia tanto quanto pensava, mas estava ganhando bem e continuei. Fiz erros, achando que poderia tirar a pele que cobria os olhos para curar catarata, deixei pessoas cegas, realmente fiz atos indevidos, porém acertei muito e curei pessoas. Mas erros contam, porque os fiz consciente. O retorno veio e passei, na outra existência, 15 anos cega. Nada é injusto ou sem motivos, expressei sentida falando baixinho e sozinha. Mas por que nós? Porque meu antigo namorado, o seu irmão e eu tivemos que recebê-la. Porque nessa encarnação, eles, os dois, foram seus irmãos e meus filhos. Ela fez muitas outras maldades. Quando ela desencarnou, eu e o irmão dele ainda estávamos encarnados e nós 3 não a perseguimos, perdoamos e seguimos nossas vidas. Porque nós. Raciocinei e compreendi. Há muitas reencarnações eu estou sempre querendo aprender e, quando me era possível, estudava e tentava trabalhar com algo que envolvesse a mente. Assim, desenvolvi a inteligência e me tornei, pelo estudo e trabalho, apta a aprender. Errei me passando por médico. Na época queria ganhar dinheiro, mas julguei mesmo que sabia. Não deveria ter feito, me passado por médico, mas o fiz. Por que nós? Por que comigo? A inteligência é nossa, mas não é algo que nos é dado. Temos sempre oportunidades de desenvolvê-la pelo estudo e trabalho. Eu não perdi a minha capacidade de resolver problemas, como já foi definida a inteligência. Mesmo tendo feito atos errados, eu continuei inteligente, porém me orgulhava desse fato e poderia facilmente ter me tornado orgulhosa, arrogante e errado novamente. Mas ter uma filha com deficiências desde quando nasceu, reencarnou, foi para mim uma grande decepção e me colocou no lugar devido. Como ser orgulhosa, arrogante, tendo uma filha com deficiência? Isso foi uma rédea para mim. Algo ruim que se tornou útil. Para meu esposo também, nos afinamos porque tanto ele como eu nos orgulhávamos por sermos diferentes, com a inteligência acima do normal. Meus 2 filhos tiveram também motivos para ter uma encarnação como escravizados. Eles, inteligentes, se equilibraram por ver a irmã doente. Enfim, concluí, aquele desafeto, pela reencarnação, se tornou afeto. Foi uma forma,
uma graça com que fomos presenteados para que aprendêssemos a lidar bem com a inteligência. Foi, para mim, penso que também o foi para meu esposo e para os 2 filhos, uma encarnação de um aprendizado mais profundo, aprender a ser humildes. No outro dia, fui visitar minha filha. Abracei-a diferente, com mais carinho, ela se alegrou. Peguei, no meu momento de lazer, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e abri no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, capítulo este que li muitas vezes quando encarnada. Foquei nos itens 3 e 4, não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo que se tem com um amigo. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. Enfim, concluí que poderia querê-la bem, mas que amava de fato meu esposo e os 2 filhos. Senti-me em paz. Minha filha reencarnou, foi ser filha de outros pais. Sempre que eu tiver autorização, irei visitá-la. Ela não terá uma reencarnação fácil, estará sempre doentinha, não será muda, mas terá deficiência na linguagem. Quando for visitá-la, quero incentivá-la e, no que for possível, ajudá-la. Aí está, Antônio Carlos, minha história. Maria Ana. Perguntas de Antônio Carlos. Maria Ana, quais são seus planos? O que faz? O que pretende fazer? Tenho pouco tempo de desencarnada, ainda estou entusiasmada conhecendo o plano espiritual. É muito bom desencarnar, defrontar a espiritualidade e ter sido levada para uma colônia. É maravilhoso. Não cometi erros nessa minha última encarnação e retornei tranquila para a pátria espiritual. Tenho estudado e, nesse estudo, tenho aulas práticas junto com a teórica, assim estudo e trabalho. A lista do que quero estudar é grande. Meu lazer é ir a bibliotecas, gosto muito. Quando meu esposo vier para cá, penso em mostrar tudo a ele. Gostos não mudam, amo ir à biblioteca, os vídeos são maravilhosos, e os assuntos, diversificados. Também assisto a palestras. Aqui temos como assistir oradores encarnados e continuo acompanhando as palestras do Divaldo Pereira Franco. E se seu esposo se casar novamente? Meu carinho por ele não mudará. Sinto que ele me amou e ama. Se isso ocorrer, será para ter uma companhia, eu entenderei e quero, se isso ocorrer, que seja uma boa pessoa. Muito obrigado por ter atendido nosso convite e ter nos contado sua história. De nada. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Explicação de Antônio Carlos. Muitas vezes pensamos que um acontecimento é algo ruim, mas pode ser que esse ruim não seja tanto assim. Maria Ana e os 2 filhos receberam, anteriormente, maldade desse espírito, da escravizada, e não quiseram se vingar. Os 3 planejaram aproveitar a oportunidade da reencarnação para aprender a lidar bem, e para o bem, com a inteligência. Eles receberam não somente a oportunidade de se reconciliar de fato, mas o fator que não permitiu que se perdessem na vaidade e na arrogância por serem mais inteligentes que a maioria dos encarnados. Isso foi bom para os 4, para o pai, a mãe e os 2 filhos. Surpreendi-me com o desapego do amor dela pelo esposo. O amor entre casais deveria ser sempre assim. Realmente os 2 se amam e, com certeza, continuarão unidos no plano espiritual, certamente farão trabalhos diferentes, mas, nas horas de lazer, estarão juntos. Eles têm afinidades. Concordo quando ela disse que as bibliotecas no plano espiritual são lindas. Todas as colônias e postos de socorro têm bibliotecas que, além de livros, têm vídeos, e os mais procurados são Jesus quando esteve na Terra, a história do nosso planeta e a formação do universo. Há, em algumas colônias, bibliotecas sobre assuntos mais profundos, de ensinamentos de grandes mestres.
Realmente, para quem gosta de bibliotecas, visitá-las é muito gratificante. O espírito que foi filha de nossa convidada, quando reencarnou como escravizada, com certeza foi por uma colheita ou aprendizado, mas infelizmente continuou a plantar a erva má, não aproveitou o período de cativa para aprender e aumentou sua plantação ruim. Isso infelizmente ocorre. Às vezes um espírito tem oportunidade de ter uma existência dificultosa para aprender melhor, mas, além de não aprender, comete abusos, mais erros, porém, querendo ou não, o retorno vem. A filha, quando desencanou, foi socorrida e, por um tratamento, tornou-se sadia, ficando com a aparência de uma jovem de 18 anos, idade com que fez sua passagem de plano, e pediu, quis ser parecida fisicamente com a mãe, atenderam. Isso pode ocorrer porque o perispírito é modificável por aqueles que sabem, e esses podem fazer isso em outros. A história de vida de Mariana deixa clara a lei do retorno. Plantamos o que queremos, mas a colheita é a do que foi plantado. E quando chega a hora da colheita? Pergunta-se muito. Porque temos visto muitos plantarem, encarnados e desencarnados. Observamos as plantações no plano físico, a terra é preparada, todos nós somos, temos em nós a consciência, as diversas religiões, sem fanatismo, para nos alertar, encontramos sempre meios de nos educar. Após o preparo, começamos a plantação. É difícil espíritos que, durante sua trajetória no círculo reencarnatório, tenham plantado somente a boa semente. A maioria mescla, infelizmente, a boa e a não tão boa semente, mas, nessas inúmeras vezes, nesse vai e volta, lembro que desencarnados também continuam esse processo de plantar e colher. Pelo livre-arbítrio, se pode plantar o que se quer, porém, como numa plantação no plano físico, seja de arroz, amendoim, feijão etc., tem-se o tempo para semear, e a colheita também tem o seu tempo. Para nós humanos, espíritos, o tempo pode ser mais variável, mas também o temos. Para os que ainda mesclam, penso que é a maioria, a colheita será de bons e maus frutos, o que pode ser mais de um deles. Os sábios, lembro que para muitos estudiosos sábios significa santo, são aqueles que fazem boas escolhas, plantam o bem e que, além de se deliciarem com a sua colheita, a distribuem para o próximo. Cuidemos do nosso terreno, espírito, trabalhando e tirando a erva ruim, nos livrando dos nossos vícios, não fazendo mal de jeito nenhum e plantando o bem das boas ações. Lembro que estudar, aprender é o melhor modo de plantar. Fazer o bem com sabedoria, sem ser o bonzinho que tudo aceita, nos educar e educar os outros fazem parte do bom plantio. Não devemos ficar com receio de nossas colheitas, lembro que a caridade é um bom trabalho de limpeza de erva ruim. O amor anula erros. É tão agradável cultivar amizades que isso sempre dá flores que alegram, mas não devemos cobrar uma reação do amigo que recebeu flores e ainda não é capaz de dar valor. A flor está no seu terreno, ela enfeita a sua alma, e os amigos têm seus próprios terrenos. Mas peço-lhes não descuidarem da sua plantação, ela sempre precisa de cuidados e, diariamente, ser adubada com carinho, aguada com favores e limpa das ervas daninhas que teimam em crescer junto do cultivo frutífero. Cuidemos do nosso sem reparar no terreno do próximo, a não ser que sejamos solicitados, e para ensinar. Que, como os produtores rurais no plano físico, possamos nos alegrar com nossa colheita, porque com certeza nos trará preciosos resultados. Desejo a todos uma boa plantação, porque a boa colheita também ocorrerá. Capítulo 7. Desencarnados se divertem. Eu demorei para acreditar quando recebi uma oferta de trabalho que me pareceu excelente. Estava noivo, amava minha noiva, Marta, para mim, era linda, educada e, melhor, não era geniosa. Eu trabalhava numa horta e entendia de plantio, porque nasci num sítio e sabia fazer todo o serviço rural.
Um senhor veio à horta comprar verduras e me senti observado por ele, que conversou com o proprietário, que, após, me chamou e nos apresentou. Cecílio, esse senhor está à procura de um empregado que seja de confiança para ser caseiro e cuidar de um sítio dele que fica a uns 200 quilômetros daqui. Você não quer ir? O meu patrão, o dono da chácara, nos deixou a sós. O senhor falou sobre o que era, como seria o emprego. Tenho um sítio, herdei de um tio, não quero vendê-lo e não tenho, no momento, como cuidar dele. O pedaço de terra é pequeno, a casa é boa, meu tio passava alguns dias lá. Você será registrado, o seu ordenado é tanto, falou a quantia, que, para mim, era ótima, mas terá de morar lá, porque quero um caseiro para tomar conta. O trabalho é fácil, terá de cuidar de 2 cavalos, que eram o xodó do meu tio e eu prometi cuidar deles até os animais morrerem. Tem uns patos também para tratar. Você pode fazer uma horta, vender as verduras e ter uma extra. Seu trabalho mesmo é tomar conta do sítio, não deixar ser invadido, vandalizado, consertar cercas e cuidar da casa. Ela é mobiliada, mas você pode modificá-la. Então, aceita? Sim, claro que aceito, e obrigado, respondi convicto. O senhor sorriu, somente tempos depois que entendi que aquele sorriso escondia algo. O meu futuro patrão completou. Faremos um contrato, você não poderá abandonar o emprego, se o fizer, terá de pagar uma multa. Certo? Sim, senhor. Venha ao meu escritório amanhã, aqui está o endereço, para assinar o contrato. O meu patrão, o dono da horta, me incentivou. Cecílio, fico triste por perder você, porém não posso ser egoísta, você recebeu uma boa oferta. Pode parar de trabalhar agora, vá se organizar, contar para sua noiva, agora pode se casar, terá uma boa casa para morar, mobiliada, e terá um bom ordenado. Vou acertar com você. De fato, o meu agora ex-patrão acertou comigo, eu não era registrado. Fui correndo à casa da minha noiva e contei tudo para ela, que se alegrou e determinou. Vou junto. Mas e o casamento? Casaremos depois, decidiu Marta. Se não casamos ainda foi porque não tínhamos onde morar, e juntar dinheiro estava difícil. Agora temos, então vamos morar juntos, depois casaremos. Seus pais vão deixar? Quis saber. Eles têm que concordar. Você não vai sozinho. Eu vou junto e assunto resolvido. Marta era assim, decidida, depois, dengosa, tentou me convencer. Meu bem, nós 2 podemos ir, com o seu ordenado, juntaremos fácil dinheiro, então casaremos e até daremos uma festa. Que bom. Estou muito feliz. Eu amo. Vamos logo nos mudar. Fui para casa, contei para meus pais e mamãe comentou. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Será que não tem algo errado nessa história? Depois, Marta ir com você sem casar. Mamãe, ela não quer que eu vá sozinho e não temos como nos casar agora, os papéis têm que ser arrumados. Penso que não é esmola demais. O dono da horta falou bem de mim, de fato, sempre me esforcei para ser um bom empregado. Esse senhor mora aqui na cidade, ele não quer vender o sítio que herdou de um tio, prometeu que não o faria até os cavalos morrerem. Ele quer alguém lá que cuide dos 2 cavalos, que não deixe ninguém invadir o local, que verifique as cercas etc., enfim, e cuide do sítio. O melhor é que serei registrado e teremos casa boa e imobiliada para morar. Estou achando a oferta boa demais. Minha mãe continuou desconfiada. Espero que dê certo e que, assim que for possível, você case com Marta. Farei isso, afirmei. Fui ao escritório do meu, agora,
patrão, e assinei o contrato. Ele me pagou 15 dias adiantado e se ofereceu para nos levar para o sítio. Seria 2 dias depois, numa caminhonete. Um empregado dele nos levaria com os nossos pertences. Marta e eu estávamos muito animados. Os pais dela me fizeram prometer, jurar, que casaríamos logo que fosse possível. Em clima de festa, arrumamos tudo e aguardamos ansiosos para ir, para a caminhonete vir nos buscar. Eu levei a minha bicicleta, e Marta, todas as roupas dela. Despedimos-nos e fomos, nós dois, na frente da caminhonete. O condutor foi gentil. A viagem durou 3 horas e 30 minutos. Passamos por uma cidade pequena e aí passamos por uma vicinal, que era de terra batida e não estava conservada. Chegamos ao sítio. Marta abriu a boca. O lugar era bonito e a casa do lado de fora era grande e bem cuidada. O condutor da caminhonete nos ajudou a descarregar nossos pertences, despediu-se e foi embora. Olhamos tudo. Parece tudo fácil, observei, porém não teremos vizinhos próximos. Mas a cidade não é longe, lembrou Marta. Entramos nós dois na casa. Alegramo-nos, era bem melhor do que esperávamos, tinha eletricidade, água encanada, 3 quartos com várias camas, banheiro dentro da casa e cozinha espaçosa. Marta, curiosa, foi olhando tudo o que a casa tinha e de que poderíamos desfrutar. Marta, vou já cuidar dos patos e cavalos, você fica aqui e organiza nosso lar. Cecílio, este emprego foi um presente. A casa é boa e não parece ter muito serviço. Precisa de uma boa limpeza, penso que está suja por estar fechada. Vou limpar onde iremos precisar, amanhã limpo toda ela. Foi somente depois que Marta me contou que, enquanto limpava, se sentiu observada. Marta, animada, limpou o quarto que escolhemos para dormir. Ela levara 2 travesseiros e roupas de cama, lavou bem o banheiro e arrumou a cozinha. Havíamos levado comidas prontas. Eu fui ver os cavalos e me apresentei, dizendo que agora seria eu cuidar deles. Os agradei, escovei e lhes dei rações, tratei dos patos. Dei uma olhada por todo o sítio e fui para casa. Entusiasmados, planejamos o que faríamos no nosso novo lar. Passamos uma noite agradável. No outro dia, começamos a fazer o que planejáramos. À tarde, fomos nós dois de bicicleta à cidade. Encontramos 2 bicicletas no galpão e eu levar a minha. Fizemos uma lista e, com o dinheiro que recebi o adiantamento, compramos o que íamos precisar. Uma vez por mês, eram entregues no sítio as rações dos cavalos e dos patos, e essa entrega foi feita 2 dias após chegarmos ao sítio. Tudo parecia perfeito. Verificava as cercas e as estava sempre consertando, cuidava bem dos cavalos, animais percebem quando são amados, e os 2 gostaram de mim. Os patos estavam bem, passamos a nos alimentar de seus ovos, que eram muitos. Passei a vendê-los na cidade para o mercadinho onde passamos a fazer compras. Marta e eu de fato nos amávamos. Mas sempre, ou quase sempre, tem um mas, um porém, algo que impede as coisas de serem perfeitas. Marta começou a se queixar de que se sentia observada, que havia escutado risadas e, por 2 vezes, ao tomar banho, ouvir alguém dizer, gostosa. Marta começou a ficar inquieta e eu também. Fora da casa, por vezes, sentia alguém andar atrás de mim, ou na frente. Sentia ser observado, mas dentro da casa era pior, me sentia observado o tempo todo. Quero ir embora daqui, pediu Marta. Você pode ir, mas eu não. Gastamos o dinheiro que recebi adiantado e o que recebi da horta, compramos coisas para nosso conforto. O meu patrão me paga direitinho. Eu lhe peço, aguente mais um pouco, não dê importância, isso passa. Tenho um contrato assinado, se eu abandonar o emprego,
Além de sair sem nada, terei de pagar a multa. O contrato é de 2 anos. Se você for embora, eu terei que ficar e ficaremos separados. Se voltarmos, teremos de arrumar um lugar para ficar e arrumar emprego. Sei que será difícil ficarmos longe por 1 ano e 10 meses. Eu posso arrumar emprego de doméstica e ajudá-lo, guardando dinheiro para pagar a multa. Mas será por muito tempo. O que fazer? Marta, aqui é longe da nossa cidade. Como ir vê-lo ou você vir aqui me ver? Está bem, vou tentar me adaptar, prometeu Marta. Mas, à tarde, ao entrar na casa, ouvi o barulho do chuveiro. Marta estava tomando banho e vi que ela o fazia com roupa. Depois, embrulhada na toalha, tirava a roupa molhada e se trocava. Por que isso? Perguntei. Para não ser vista. Todas as vezes que vou tomar banho me sinto observada, escuto risadas e gracinhas como, beleza, gostosa. Realmente me sinto observada. Marta chorou. Pior que ela não queria que eu me aproximasse dela. Eles ficam observando o que fazemos. Não quero isso. Eu também escutava risadas e vozes dizendo, frouxo, não é homem. Parece que não. Nossas famílias foram nos visitar, alugaram uma Kombi. Foram meus pais, os pais de Marta, meus 2 irmãos com suas famílias e o irmão de Marta com a esposa e 2 filhos. Foi muito bom, nos alegraram. Mas mães são atentas, tanto a minha como a de Marta perceberam que algo estava acontecendo e nos indagaram. Está tudo bem, falou Marta, mas sem convicção. Nisso, um sobrinho dela, um garoto de 10 anos, entrou na casa, foi até nós e perguntou. Tio Cecílio, quem é aquele homem que vi lá fora? Ele é estranho. Disse, rindo, que está muito bem aqui. Ele me chamou de moleque imbecil. Eu não fiz nada para ele. É o dono. Olhei pela janela e não vi ninguém. Mamãe pediu para o garoto ir à cozinha. Ela me olhou e me lembrou. Foi esmola demais. Penso que sim, mamãe, respondi. Foi, sim, disse Marta. Não estou aguentando ficar aqui. O lugar é assombrado. Sinto ser vigiada o tempo todo. Não é impressão, filha? Perguntou a mãe dela. Talvez seja por você estar ficando sozinha. Aqui é um bom lugar, a casa é bem melhor do que pensávamos. O serviço não é muito, e Cecílio ganha bem. Tem os prós e os contras, concluiu minha mãe. Mas, pelo que vejo, os contras são mais numerosos. Não os quero infelizes. Tenho um dinheiro guardado que dará, filho, para pagar a multa, e vocês podem morar comigo. Cecílio arrumará outro emprego e vocês se casarão quando der. Não os quero infelizes. Não estamos infelizes, defendeu-se Marta. Nós 2 estamos bem. É o lugar. Os fantasmas parecem se divertir nos observando. Nossa cunhada, a mãe do garoto que disse ter visto o homem, veio até nós, segurou minha mão e a outra de Marta, e nos recomendou. Meu, procurem um centro espírita. Depois contou, filho tem visto fantasmas, que agora começo a entender que são almas de pessoas que já morreram. Quando ele começou a me falar o que via, eu me assustei muito, apavorei-me, mas minha mãe encontrou uma solução, levá-lo a um centro espírita, acreditar nele e ensiná-lo a lidar com isso. O que ele tem se chama mediunidade. Meu filho viu e conversou com um fantasma. O termo certo é desencarnado, ou seja, um espírito que vive sem o corpo físico de ossos e carne. Ele também viu outro no banheiro, que estava rindo. O que está acontecendo? Pensei que ia encontrá-los felizes e vejo que não estão. Se eu encontrei respostas e ajuda no centro espírita,
vocês também encontrarão. Quando passamos pela cidadezinha, vi um perto da escola. Vão lá e procurem por ajuda. A conversa terminou. Foi com tristeza que Marta e eu nos despedimos deles. Fiz o que tinha de fazer e fui ajudar Marta a limpar a casa. Vi que ela havia chorado. É que não sei o que fazer, expressou sentida. Talvez eu saiba, disse. Fui à cidade, sabia que voltaria à noite, mas fui. O dono do mercadinho onde eu fazia compras e que também vendia os ovos das patas morava ao lado. Fui lá e bati na sua porta. Cecílio. Ele me atendeu. Precisa de alguma coisa? É urgente para vir no domingo à noite. Sim, respondi. Penso que é urgente, mas não é para comprar nada. Queria lhe perguntar uma coisa. O que o senhor sabe do sítio em que estou morando? Lá é assombrado. Por favor, se sabe, me diga. É um lugar bonito, agradável e estranho. Cecílio, disse o dono do mercadinho, eu não sou de fofoca. Eu fui lá somente por 2 vezes e não vi nada. O antigo proprietário morava na cidade e ia lá sempre, mas raramente dormia no sítio. Ele era sozinho, deixou sua fortuna para seus 3 sobrinhos, e o que ficou com o sítio lhe prometeu não vendê-lo enquanto seus 2 cavalos estivessem vivos e que cuidaria deles e dos patos. O antigo dono, quando estava vivo, não paravam empregados no sítio, eles comentavam que eram incomodados por estranhos acontecimentos. Quando ele morreu, esse sobrinho pagava um homem para ir lá um dia sim e outro não, e somente para tratar dos animais. Comentam que pagava muito a esse homem. Quando você veio, achei que tudo estava certo. Pois não está, queixei-me. Tem fantasmas lá, e eles se divertem nos assustando, nos observando. Não sei o que faço. Minha mulher quer ir embora, mas eu assinei um contrato falando que, se abandonasse o emprego, teria que pagar uma multa. O senhor conhece algum centro espírita? Será que eles não poderiam nos ajudar? Os espíritas mexem com o capeta, mas, se no sítio tem capetas, devem ser eles que se entenderão com eles. O dono do mercadinho me ensinou onde estava o centro espírita e me informou que eles atendiam pessoas a partir das 18 horas, às segundas-feiras. Cheguei em casa, Marta estava acordada me esperando. Eu escrevi para ela, tampando o que escrevia, que no outro dia, segunda-feira, iríamos à cidade procurar ajuda. Ela concordou com a cabeça e rasgou o papel em pedacinhos. Fomos dormir. Na segunda-feira, deixei tudo arrumado e, de bicicleta, fomos à cidade, levamos uma troca de roupa. Fomos para um motel. Marta se deliciou tomando banho. Que bom não ser observada! Exclamou Marta. À noite, fomos ao centro espírita. Quando entramos na casa, percebi, pelas expressões das pessoas, pela simplicidade do local, que eles não mexiam com o capeta. Pedi para conversar com uma pessoa. Um senhor, que deveria ter 60 anos, muito agradável, uma daquelas pessoas de quem queremos ficar perto, nos atendeu. Depois dos cumprimentos, nos convidou para ir a uma sala separada do salão. O que está acontecendo, jovens? Perguntou ele. É que... Eu falei. Estamos em apuros. Falou Marta. Falamos juntos, com um gesto, pedi para Marta contar, e ela o fez. Senhor, viemos como empregados para o sítio, nos instalamos lá. Tudo parecia ser um presente, casa boa, o serviço não é pesado, um bom ordenado. Mas está complicado. Marta chorou e eu completei. O lugar tem fantasmas, e eles se divertem nos observando, eles riem e dizem coisas desagradáveis para nós, estamos apavorados. Serão capetas. O senhor lida com capetas? O senhor sorriu.
Penso que achou graça. Tranquilo, explicou. Meus jovens, nós, espíritas, não acreditamos em capetas. Nós não acabamos quando esse corpo de carne morre, continuamos vivos e sem grandes mudanças. Ouvi dizer que, desde o tempo do finado dono do sítio, lá aconteciam fatos inexplicáveis e que não paravam empregados. Deve ter desencarnados, isto é, mortos da carne, mas vivos em espírito, que, por algum motivo, ficam lá. O Senhor pode nos ajudar? Perguntou Marta, que ainda chorava. Posso, sim. Ele chamou umas pessoas, 3 mulheres e 2 homens, que, depois, soubemos ser trabalhadores da casa. Eles nos rodearam e oraram por nós. Sentimos-nos bem, e Marta parou de chorar. Vamos ajudá-los. Todos. Afirmou o Senhor. Vocês e esses brincalhões que estão lá. Vão em paz e voltem quando puderem. Peguem na saída um folheto com nossos horários de atendimento. Agradecemos e fomos para o hotel. Passamos uma noite muito agradável. Voltamos ao sítio no outro dia pela manhã. Marta estava com medo, mas nada aconteceu, tudo parecia estar tranquilo. Combinamos, Marta e eu, de voltarmos ao centro espírita no domingo pela manhã, quando havia um atendimento. Na sexta-feira, vi o balde ser derrubado como se fosse chutado e me pareceu que alguém estava procurando algo. Marta foi correndo me encontrar. Cecílio, um fantasma está aqui procurando pelos outros e ela está bravo. Senhor fantasma disse em um tom alto, não se preocupe nem fique bravo, seus amigos foram a um lugar, na festa, e voltarão. Sentimos ele responder, foram sem mim, sem avisar, eles vão ver. Ele ficou quieto e, na manhã de domingo, voltamos ao centro espírita. Procurei pelo Senhor, agradeci e informei. Tem um lá ainda, outro fantasma. Pelo que senti, foi a algum lugar e, quando voltou, não encontrou os outros. Ele se irou e eu acalmei com uma mentira. O Senhor nos deu passes, nos tranquilizou, e Marta me surpreendeu. Senhor, não seguimos nenhuma religião. Não podemos nos tornar espíritas, vir aqui aprender e orar. Será um prazer. Ficamos no centro espírita até o trabalho acabar, assistimos uma palestra, Marta pegou livros para ler, ganhamos o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e nos foi ensinado a fazer o Evangelho no lar, passamos a fazer todos os dias. Nossa vida ali nos sítios se tornou muito agradável, fizemos uma horta, vendíamos as verduras, passamos a ir passear na cidade. Comprei uma moto, guardamos dinheiro e, o melhor, nos tornamos espíritas. Íamos todos os domingos pela manhã e depois preferimos ir nas quartas-feiras à noite, num grupo de estudos para iniciantes. Tudo ficou resolvido ao nos livrar dos fantasmas brincalhões. Esse senhor que nos atendeu se tornou nosso grande amigo e nos explicou que um grupo de espíritos, eram 6, passando por ali, resolveram ficar morando. Eles não eram maus, mas gostavam de se divertir assustando, assombrando e brincando. Quando pedimos ajuda, foram eles realmente os mais ajudados. Eles foram levados para um posto de socorro, onde aprenderam a viver como desencarnados e a fazer o bem. Juntamos dinheiro, a família arrumou tudo, fomos para lá, onde as famílias moravam, e casamos, fizemos uma festa. Não deixamos de frequentar a casa espírita depois de nosso problema a ser resolvido, nos tornamos espíritas. O contrato de trabalho no sítio venceu e o renovei, meu patrão estava contente comigo, e eu, mais ainda. Cuidava bem dos cavalos, e eles estavam bem, nossa horta se tornou grande e vendíamos bem. Tivemos 2 filhas, lindas e sadias, comprei uma caminhonete, Marta era a que mais dirigia. Levava as verduras e legumes para o mercado e depois as filhas para a escola. Juntamos dinheiro e comprei o sítio.
Ríamos ao nos recordar do sufoco que passamos quando aqueles desencarnados nos assombravam, que nos fizeram procurar ajuda no espiritismo e nos tornar espíritas. Isso foi bom para mim, que, ao desencarnar, não estranhei, fui socorrido pelos amigos desencarnados trabalhadores do centro espírita que frequentava. Entendi rapidinho o que desencarnara e, melhor, o que tinha de fazer para ficar bem. Então foi por causa de 6 desencarnados que se divertiam que eu fui procurar um grupo espírita e me tornei um deles. Aleluia. Cecílio. Perguntas de Antônio Carlos. Você não contou como desencarnou. Pode contar? Tínhamos uma boa caminhonete, mas quem a dirigia, e melhor que eu, era Marta. Eu sempre fui distraído. Nessa época, do meu desencarne, minhas 2 filhas eram adultas, a mais velha, casada e com 2 filhos, morava na cidade, e meu genro trabalhava no sítio conosco. Fui à cidade naquele dia para levar nossa produção ao mercado. Na volta, aconteceu um acidente e eu desencarnei. Eu não corria, e a estrada estava bem conservada, mas ainda era de terra batida, ia no meu ritmo e, numa curva, um carro que corria muito colidiu comigo. Talvez, se não estivesse distraído fosse melhor motorista, pudesse ter desviado, porém, aqui no plano espiritual, fui informado de que seria difícil eu desviar, porque não dava para ver o carro por causa da curva e eu estava na minha faixa. O motorista do carro estava com muitos problemas financeiros e com a família, e tudo indicava, para os encarnados, que ele queria morrer. Porém, escolheu fazer esse ato com imprudência, porque tirou a vida física de uma pessoa. Além de suicida, foi considerado homicida. Porém, nesse ato, não houve ódio, e isso atenuou o segundo ato, o homicida. Por que tinha de ser eu? Porque passei por ali naquele momento. Naquela curva perigosa. Tudo tem razão de ser. Tinha de desencarnar por um acidente e perdoar. Claro que perdoei e me preocupei com ele, assim que pude. Fui vê-lo acompanhado por um orientador, ele estava, e ainda está, no umbral. Falei com ele e pedi para não ter tanto ódio, porque ele, desencarnado, descobriu que a esposa o traía, dava o dinheiro dele para o amante que agora, viúva, estava com ele. Eu falei para ele que, pela sua imprudência, eu desencarnara e que estava ali para dizer que eu o perdoava, que então era para ele perdoar e pedir perdão a Deus. Ele me agradeceu por perdoá-lo, mas disse que não perdoava e que, assim que fosse possível, ele ia se vingar da ex-esposa e do amante dela. Senti dó dele e meu orientador me puxou e fomos embora. Penso que ele tem que se melhorar sozinho. A minha parte eu fiz, fui visitá-lo, tentei ajudá-lo e o perdoei. Pena que não aceitou ajuda. O que faz no plano espiritual? O que pretende fazer? Queria muito trabalhar como ajudante no centro espírita que frequentei encarnado. Pedi e, para isso, estudei, estagiei, e, para minha alegria, é lá que trabalho. É uma ocupação em que se aprende muito. E tenho a recompensa, porque vejo sempre meus familiares. Marta, a filha, o genro e os 2 netos vão sempre, assim sei deles e vê-los é muito bom. A outra filha foi estudar numa cidade grande, formou-se, tem um bom emprego e, quando vai visitar a mãe, também vai ao centro espírita. Com a minha desencarnação, minha filha e genro se mudaram para o sítio, que está atualmente quase que na periferia da cidade, porque a cidadezinha se tornou uma cidade de porte médio. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Se for possível, quero escrever um texto de uma palestra que ouvi. Posso? Sim, fique à vontade. O orador falou de um assunto interessante que me esclareceu. Foi um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 26. Pois, se nem ainda podes fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Entendi, nesses ensinamentos,
que não devemos querer fazer algo que, para nós, seja mais importante, fantástico, sem começar pelas pequenas tarefas. Até os grandes cientistas começaram aprendendo a escrever as letras, os números. Não queremos fazer algo considerado superior e desprezar as tarefas humildes. O êxito de qualquer trabalho se consegue quando se sabe fazer o começo, o simples. Não se podem recusar as pequenas tarefas e já querer as grandes, que ficam em evidência. Nada se faz bem se você não estiver atento às particularidades. Estejamos atentos às pequenas tarefas que Deus nos reservou. Um renomado médico foi à escola, assim como todos. Então, meu amigo, você, quando chamado a fazer o bem, comece aprendendo. Tenha como exemplos grandes trabalhadores, porém comece como eles começaram. Dê importância às tarefas simples, porque é através delas que se estará apto a fazer as grandes. Escutar essa palestra me fez muito bem, clareou meu caminho. Fui aprender no centro espírita e o fiz com atenção. Nenhuma tarefa para mim pequena. O importante é fazer com amor e aprender. É com alegria que aprendo e faço o que tem que ser feito. A tarefa que me é delegada, tento fazê-la do melhor modo possível.